Olá galera, bem-vindos a mais uma aula da atividade de inteligência, nossa aula número 9. Bom, dando continuidade, nós vamos entrar na parte de legislação da inteligência. A parte inicial aqui é sobre a Lei 9.883/99, tá bom? Como você já sabe, né, a Lei 9.883/99, ela cria a ABIN e, claro, toda a sua atuação de atividade de inteligência. Olha só, a criação da ABIN e toda a atividade de inteligência estão baseadas em regras determinadas pela legislação brasileira. Então, obviamente, nós temos aí a Lei 9.883, tá? De 1999, que, na verdade, faz duas coisas aí importantes, né, galera? Primeiro, institui o sistema brasileiro, né, ó, como você pode observar, o SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência, tá bom? E cria, no caso, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Sistema Brasileiro de Inteligência. Órgãos que se utilizam, tá, das atividades de inteligência com o objetivo de cumprir suas missões institucionais, como, por exemplo, a Polícia Federal, as polícias militares, Forças Armadas, né, que inclui aí o Exército, Marinha, Aeronáutica, a própria Agência Brasileira de Inteligência, dentre outros. Missão do SISBIN é de integrar as ações de planejamento e execução das atividades de inteligência. E a sua finalidade, pessoal, é fornecer, tá bom, subsídios ao presidente da República nos assuntos de interesse nacional. Ou seja, fornecer subsídios é ter informações relevantes, produzir conhecimento para que, por meio dessa produção de informações, desse conhecimento que nós chamamos de inteligência, o presidente da República possa tomar aí as suas decisões, né? Se precaver de ameaças tanto internas como externas, decidir sobre fatos que podem ocorrer, possíveis cenários, ok? Bom, o artigo 1º diz exatamente sobre o SISBIN, olha só. Artigo 1º, fica instituído, tá bom? Fica instituído o Sistema Brasileiro de Inteligência, que integra as ações, tá, de integração de visão sistêmica, de criar um compartilhamento, uma cooperação, uma sinergia entre todos, entre as partes, tá bom? Integrações de planejamento e execução das atividades de inteligência do país, como eu falei, né? Qual é a finalidade? Fornecer subsídios ao presidente da República nos assuntos de interesse nacional. O artigo 1º aqui da Lei 9.883/99 já foi tema de prova em concurso, ok? O parágrafo 1º diz o seguinte: o sistema brasileiro tem como fundamentos, ou seja, aquilo que vai dar a base, o alicerce, né, do sistema brasileiro de inteligência, a preservação da soberania nacional, a defesa do Estado democrático de direito e a dignidade da pessoa humana. Inclusive, eu já tinha comentado isso para você no vídeo anterior. Tem, claro, muito a ver com os direitos e garantias fundamentais, direitos individuais e coletivos, ok? Devendo ainda cumprir a preservação dos direitos e garantias individuais e demais dispositivos da Constituição Federal. Também deve levar em consideração os tratados, convenções, acordos e ajustes internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte ou signatário e, claro, também a sua própria legislação, né? Legislação ordinária. Tem que respeitar a própria lei que rege aí sobre a atividade de inteligência. Então, obviamente, por mais que a gente pense no Sistema Brasileiro de Inteligência, trabalhando com informações sigilosas, ela vai ter que levar em consideração os direitos individuais e coletivos, os princípios básicos que regem toda a administração pública, a dignidade da pessoa humana, preservação da soberania nacional, obviamente a sua própria legislação. Ou seja, tem que atuar dentro de limites, né? Ok? Por isso que há uma ideia de controle, tanto interno como externo. Bom, vamos lá. Definição de inteligência. Nós podemos visualizar a definição de inteligência na Lei 9.883/99, artigo 1º, parágrafo 2º, que diz o seguinte:
Para efeitos desta lei, entende-se como inteligência. O que é inteligência de acordo com essa lei, gente? É a atividade que objetiva, olha só, a obtenção, a análise e a disseminação. Ou seja, quer dizer que é o seguinte, não adianta só obter e analisar, tem que disseminar. Então vai produzir o conhecimento, tá bom? E vai disseminar esse conhecimento. Vai a disseminação de conhecimentos dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações, outra coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, de imediata ou potencial influência. Tá vendo? Imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e também ação governamental e sobre a salvaguarda e a segurança da sociedade do Estado. Então, na verdade, toda essa obtenção, análise e disseminação de conhecimentos é para uma situação, um fato de imediato ou potencial influência sobre o processo decisório, ou seja, para a tomada de uma decisão, mas também tem a ver com a ação governamental, né, obviamente, dentro dos planejamentos de governo estratégicos, e salvaguarda, ou seja, proteger também a segurança da sociedade do Estado. O parágrafo 3º já traz um conceito para nós do que é contra-inteligência, tá bom? Olha o que ele diz aqui, ó, contra-inteligência é a atividade que objetiva neutralizar a inteligência diversa. Inteligência diversa é a inteligência contrária, entre aspas, né, os inimigos que querem, obviamente, conseguir informações nossas, né? Informação do Estado, informação de projetos, inclusive de instituições privadas, de pessoas físicas. Então é preciso trabalhar com contra-inteligência ou contra-espionagem, como queira definir isso aí, tá bom? Neutralizar, impedir que essa inteligência diversa descubra, tenha acesso a dados. Por exemplo, imagina se um país de fora está tentando entrar no sistema da Agência Brasileira mesmo de Inteligência, do SISMIN ou de um ministério qualquer aí, para conseguir dados sensíveis, ou seja, dados sobre estratégia do governo e também informações sigilosas, tá certo? Então tem que se criar maneiras, formas de impedir essa possibilidade, ok? Essa ação, né, do inimigo. Artigo 2º. Os órgãos e entidades da administração pública federal, guarda isso que é importante também, que, direta ou indiretamente, ou seja, eles podem produzir informações direta ou indiretamente, tá vendo? Produzir informações de interesse das atividades de inteligência, em especial aqueles responsáveis pela defesa externa e também segurança interna, relações exteriores, constituirão o Sistema Brasileiro de Inteligência na forma de ato do Presidente da República. Então, o artigo 2º está dizendo quem pode compor, quem pode fazer parte do Sistema Brasileiro de Inteligência. Muito simples, os órgãos e as entidades da administração pública federal. Beleza? Tudo bem? Principalmente quando se trata disso, defesa externa, segurança interna e relações exteriores. Se os órgãos têm a ver com essas 3 características aí, mais ainda precisam fazer parte do Sistema Brasileiro de Inteligência. O parágrafo 1º nos traz aqui mais um conceito, né, uma definição sobre o Sistema Brasileiro de Inteligência. O SISMIN é responsável pelo processo de obtenção, análise e disseminação da informação necessária ao processo decisório do Poder Executivo, bem como pela salvaguarda da informação contra o acesso de pessoas ou órgãos não autorizados. Ou seja, a ideia aqui, né, de atividade de inteligência e contra-inteligência que nós verificamos anteriormente, e aí o SISMIN passa a ser o responsável pelo processo aí de obtenção, análise e disseminação. O parágrafo 2º, galera, vai nos dizer que as unidades de federação podem participar, podem compor o SISMIN. Olha só o que ele diz. Mediante ajustes específicos e convênios, ouvido o competente órgão de controle externo,
tá? Ouvido, competente órgão de controle externo da atividade de inteligência, as unidades da federação poderão compor o Sistema Brasileiro de Inteligência, ok? Vamos lá, artigo 3º. Fica criada, como nós percebemos, né? A Lei 9.883 faz o quê? Institui o SISBIN e cria a Agência Brasileira de Inteligência. Então, fica criada a Agência Brasileira de Inteligência, órgão da Presidência da República, então é um órgão que está vinculado, né, no caso aí, à Presidência da República, que na posição de órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência terá a seu cargo planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de inteligência do país. Obedecidas, claro, né? Obedecidas a política e as diretrizes superiormente traçadas nos termos desta lei. Então, tem que cumprir. A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, óbvio, tem que cumprir as políticas, as diretrizes que estão relacionadas à lei, tá bom? Obedecer os ditames da lei. Parágrafo único. Olha só. Parágrafo único. As atividades de inteligência serão desenvolvidas no que se refere aos limites de sua extensão e ao uso de técnicas e meios sigilosos com irrestrita observância dos direitos e garantias individuais, fidelidade às instituições e aos princípios éticos que regem os interesses e a segurança do Estado. Veja bem, tem que, na verdade, estar dentro dos seus limites de extensão, que ela pode fazer, qual o seu limite de extensão, vai utilizar de técnicas e meios sigilosos, mas tem que observar, tá? Por isso que ele fala com irrestrita observância dos direitos e garantias fundamentais, ou seja, não pode burlar a lei, né? Não pode ir contra os princípios éticos, contra os interesses da segurança do Estado, não pode ir contra a própria instituição, as instituições, ok? Então, tanto que a gente já verificou isso, né? É preciso estar de acordo com as regras, com as leis. Bom, beleza? Assim eu finalizo mais uma aula aqui para vocês e mais uma vez quero relembrar aí sobre o curso de resolução de questões, 150 questões comentadas sobre a matéria de legislação de interesse da atividade de inteligência. Ao adquirir o curso de 150 questões por apenas aí R$50, você ganha, apresentando meu aí para você, o curso de Lei de Acesso à Informação, toda a sua teoria e também questões comentadas, cerca de 50 questões comentadas no curso aí de Lei de Acesso à Informação. Então não perca essa oportunidade, adquira o quanto antes e comece a estudar aí, também tendo referência a questões comentadas, beleza? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!